Acho que não estou subindo, não. Bom dia. Desculpa, não demora um pouquinho, porque tiveram alguns que vão para duas. Vamos fazer agora, vamos para duas perguntas. Agora para gravar tem que ficar. Acho que para gravar tem que ficar em cima, né? Bom dia, pessoal. Para gravar, eu fico aonde aqui? Embaixo pega normal? Pronto, pessoal. Bom dia mais uma vez. A maioria de vocês já me conhecem. Sou Arthur Moura, faço parte do quadro técnico da Econtap, dos contadores da Econtap, e prestamos assessoria e consultoria contábil à Prefeitura Municipal de Ipirá. Hoje estamos aqui, conforme publicado em Diário Oficial, para apresentar a audiência pública do segundo quadrimestre do exercício de 2023 do município. Você vai ter que passar o slide aí, porque não está pegando o mouse não aqui, beleza? Oi. Você passa o slide que não está pegando o mouse não aqui. Pronto, obrigado. A Lei de Responsabilidade Fiscal sinaliza que no artigo 9º, aos finais dos meses de fevereiro, maio e setembro, esse em referência a setembro, vamos tratar da audiência pública, da avaliação e cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Nesse em referência, segundo quadrimestre de 2023. No próximo slide, os objetivos específicos. Vamos falar sobre receita e despesa, receita corrente líquida, despesa com pessoal, saúde, Fundeb e educação, resultado primário, dívida consolidada e resultado nominal. No slide a seguir, pode passar mais um slide, isso aí. A gente traz um breve conceito. Entre as receitas, elas são divididas em receita corrente e receita de capital. As receitas correntes decorrem basicamente pela arrecadação própria municipal, IPTU, taxas, enfim, bem como algumas contribuições de serviços, bem como também receitas de FPM da União, ICMS do Estado, são receitas todas estas correntes. Já as de capital, porventura, são as receitas que aumentam o patrimônio do município. Se o município consegue uma emenda de investimento, isso é caracterizado como uma receita de capital. Se o município consegue um convênio, isso é considerado, a depender do convênio, claro, para uma construção de uma UBS, isso é uma receita de capital também. No próximo slide, vamos trazer aqui a nossa previsão orçamentária de arrecadação, bem como o que já arrecadamos até agosto, 31 de agosto. 219 milhões de reais era o nosso orçamento, entre as receitas correntes, receitas de capital e as contas redutoras para ajudar a formar o Fundeb. 219 milhões de reais é nosso orçamento. Até agosto, segundo quadrimestre, arrecadamos 127 milhões 299 mil reais, 58,13% do orçamento. Nós não estamos conseguindo arrecadar o que acreditávamos no momento da confecção do orçamento. Uma realidade que nós estamos enfrentando, todos os municípios, isso é nível nacional, a queda do FPM de alguns meses para cá, isso reflete drasticamente nesse nosso orçamento. Então, arrecadamos 58,13% do orçado durante janeiro a agosto. No próximo slide, vai vir as definições agora de despesa também, elas são divididas entre corrente e capital. As despesas correntes, caráter permanente continuado, combustível, alimentação escolar, transporte escolar, folha de pagamento, tudo que faz com que a máquina ande. Despesa de capital são as que têm caráter de investimento e aumento de patrimônio. Basicamente, a despesa corrente, quando você paga uma folha de pagamento, você reduz o seu ativo, pagando os terceiros que ali trabalharam. A despesa de capital é o inverso. Eu compro um carro, o município compra um carro, o dinheiro sai da conta, em contrapartida ele tem um patrimônio. É como se fosse uma permuta de ativo. Sai dinheiro e entra um bem. No próximo slide, vamos trazer o orçamento atualizado. 220 milhões 783 mil reais é o orçamento atualizado para 2023. Até o segundo quadrimestre já foi liquidado 113 milhões 777 mil reais. Liquidações estas com o pessoal em encargos, folhas e INSS patronal, demais despesas correntes, despesas de capital, amortização de dívida fundada, todas as despesas do município. Então, já utilizamos no nosso orçamento atualizado 51,53% do nosso orçamento atualizado. Está equiparado à nossa arrecadação. Se a gente para de arrecadar,
a gente também bota o pé no freio para as despesas, para não ter um desequilíbrio. No próximo slide, tem a formação da receita corrente líquida, que serve de base de cálculo para endividamento, índice de pessoal, parcelamentos de dívidas fundadas. Essa receita ela é formulada como 12 meses corridos sempre, receitas totais menos as receitas de capital, menos as deduções para a formação do Fundeb, porque o município deduz de suas receitas, de algumas delas, FPM, por exemplo, ICMS, 20% para ajudar a formar o Fundeb. Fazendo isso, chegamos à receita corrente líquida. No próximo slide, ela é apurada sempre no último mês em referência do quadrimestre, nesse caso agosto, e 11 meses anteriores a agosto, fechando 12 meses. No próximo, trazemos aqui o valor dessa receita corrente líquida em 31 de agosto de 2023, R$ 184.101.000. Então, essa foi nossa receita corrente líquida base, últimos 12 meses, referente ao segundo quadrimestre de 2023. No próximo slide, despesa com pessoal, vamos falar agora, o município, legalmente, lei de responsabilidade fiscal, o município não pode ultrapassar 54% do limite máximo legal em despesas com pessoal. Limite de 54% da receita corrente líquida. Nesse caso, a receita corrente líquida ajustada. No próximo slide, nós vamos trazer o percentual e a receita corrente líquida. Até o segundo quadrimestre, observem que a receita corrente líquida aqui é um pouco menor. R$ 177.738.000. As despesas com pessoal, R$ 91 milhões, 51,37. Arthur, por que tem diferença da RCL anteriormente sinalizada aqui e esta? Porque aquela receita corrente líquida é a geral do município. Mas para o cálculo de índice de pessoal, existem algumas retiradas. Ou seja, se entrar recursos de emendas parlamentares individuais ou de bancada, essa receita, mesmo que ela seja uma receita corrente, ela não compõe a base de cálculo para índice de pessoal. Ponto. Outro fator também. Até o relatório modificou os seus layouts e tal. Hoje, as receitas de agente comunitário de saúde e de agente de endemias, elas não mais compõem a receita corrente líquida do município a título de índice de pessoal. Então, quando a gente subtrai essas duas situações, nossa receita corrente líquida a efeito de índice de pessoal é de R$ 177.738.000. Tendo uma despesa de R$ 91.000, 51,37. Até o quadrimestre, nós estamos dentro da normalidade. Mas o índice, ele tende, da forma que está, a subir. Por quê? Porque eu tenho encargos patronais previdenciários que não vão estar aqui, porque eles só venceram e foram liquidados no mês subsequente, por exemplo. Então, a gente tem algumas particularidades que pode esse índice elevar. Hoje, a gente está tendo uma situação de queda de receita FPM, por exemplo, que é notório. Se a receita cai e eu permaneço a despesa, não preciso contratar ninguém, minha despesa de pessoal, o percentual aumenta. No próximo slide, vamos falar agora com despesa com saúde. Apuração da base de cálculo, R$ 61.244.000 de arrecadação própria a efeito de cálculo com saúde, obrigatório, R$ 9 milhões, que são 15% dessa receita. Valor aplicado, R$ 10.889.000, percentual 17,78, superior ao limite mínimo. Se está superior ao mínimo, está dentro da normalidade. O município poderia estar até novembro inferior e em dezembro, de forma acumulada, aplicar. Esse índice ele é anual, mas até o segundo quadrimestre, as despesas da saúde com recursos próprios municipais já aplicaram o índice mínimo constitucional. No próximo slide, Fundeb. Já se arrecadou R$ 46.447.000 com Fundeb. Deste recurso, 70% tem que ser gasto com os profissionais da educação básica e seus encargos patronais. O valor aplicado, R$ 35.500.000. Percentual de 76,99%. Arthur, eu já participei de reuniões junto à categoria dos profissionais da educação básica e já foi relatado que o percentual é maior. Aí eu pergunto, aqui são os valores pagos. No mês de agosto, as folhas foram pagas no dia 1º de setembro. Aqui eu tenho receita de janeiro a agosto e só tenho despesa de janeiro a julho, porque a folha de agosto foi paga no 1º dia de setembro. Consequentemente, só vai entrar no índice no mês em referência que ele for pago, ou em dezembro, quando ele ficar como restos a pagar e disponibilidade financeira em conta.
Então, o percentual é de 76,99%, vou arredondar aqui, 77%, sendo que tem uma folha de pagamento que não está sendo considerada aqui pelo seu pagamento ter sido realizado em 1º de setembro. No próximo slide, VAAT. Do Fundeb, temos umas complementações. Dentre elas, o VAAT é uma. Do VAAT, 50% tem que ser gasto com ensino infantil e 15% gasto com despesas de investimento, despesas de capital. Em relação ao ensino infantil, o município já aplicou R$ 4.626.000, do resultado de receita recebida de R$ 8.864.000, tendo um percentual de 52,19%, dentro da normalidade enquanto a VAAT é infantil. Já no próximo slide, em relação ao VAAT capital, pode passar um slide. Isso. A receita é a mesma base, R$ 8.864.000, o valor aplicado R$ 221.000, percentual de 2,50%. O município precisa aplicar mais em despesas de capital com recursos do Fundeb, a fim de que, quando finalize o ano, o mínimo de 15% em cima da receita do VAAT capital tenha sido aplicada, sob pena de repercutir até o mérito das contas, caso não aplique. Existem situações de acompanhamentos internos. Isso aqui eu posso fazer o quê? Cobertura de quadra escolar? Posso. Posso construir uma quadra escolar? Posso. Posso comprar equipamento para as escolas e creches? Posso. Reforma é despesa de manutenção. Aí, em tese, a manutenção ela não aumenta o patrimônio, porque ele já existe, só está dando a manutenção daquilo. O intuito da despesa de capital é aumentar o patrimônio. Se eu aumento o meu patrimônio, a União fez o quê com o novo VAAT, com o novo Fundeb trazendo o VAAT? Uma parte desse recurso é para garantir infraestrutura, ou predial ou móvel, que é para melhorar a estrutura. Então, aí a reforma não entraria nesse sentido daqui. Mas posso pagar com recurso do Fundeb reforma nos colégios? Posso. Mas, para essa finalidade, ele não aplica. Então, 2,50. Internamente, a gente está fazendo esse acompanhamento para dezembro a gente conseguir aplicar o nosso índice. No próximo slide, despesas com a educação. Receita apurada, R$ 63.900.000. O mínimo é de 25% a ser aplicado. O valor aplicado, R$ 15 milhões. Tendo um percentual de 23,52%. Inferior ao limite mínimo, nós precisamos agora, no segundo quadrimestre, aplicarmos os 25%, sob pena de a não aplicação ensejar direto em repercussão no mérito das contas. Estamos preocupados com essa despesa? Hoje está controlada. As folhas da educação, volto a falar, não só do Fundeb, as demais foram pagas 1º de setembro. Aqui eu estou trazendo tudo pago até 31 de agosto. Só minhas folhas de pagamento já cobrem esse déficit. Porque o Fundeb a gente está girando em torno de 4 milhões e uma fração, com o INSS patronal e tal. Só ele já meio que cobriria nosso índice dos 25%. Existe a PEC que sinaliza, nos anos de 20 e 21, o município que não aplicou o índice constitucional 25%, passa a mão na cabeça, mas até 2023, a quantia não aplicada deverá ser aplicada maior. Em 2022, Ipirá, já com anual analisada pelo tribunal, já aplicou esse montante. Então, o que o ex-gestor deixou sem aplicar em 2020 e o que a gestão deixou de aplicar em 2021, a soma dessas duas quantias, em 2022, o município arcou com investimentos a mais na educação e supriu. Para a questão da PEC, Ipirá só precisa aplicar o exercício normal de 2023 sem problema nenhum. E até aqui está controlado. No próximo no próximo slide, vamos tratar da questão agora não mais de índices, de resultado primário. Resultado primário é o quê? As receitas primárias elas são compatíveis com as receitas primárias, a sua arrecadação primária é compatível com os gastos primários. Por que primários, Arthur? No próximo slide eu posso trazer a observação de que receita primária é porque rendimentos de aplicação financeira, por exemplo, não entram. Entrou R$ 1 milhão de FPM, apliquei o recurso, rendeu R$ 10 mil. Esses R$ 10 mil não faz parte da receita primária. É de uma aplicação financeira, isso é, digamos como se fosse uma receita secundária. Então, não entra para esta análise. Você consegue passar um slide, por favor? Obrigado. E nas despesas, Arthur? Não entram todas as despesas? Não. A despesa de amortização de dívida não compõe essa base aqui de análise. Então, minha receita primária, R$ 124.533.000. Meu resultado primário, despesa fiscal, aliás, desculpe. Minha receita primária, R$ 124.533.000. Minha despesa, R$ 118.689.000, a título primário.
Resultado, R$ 5.843.000. Então, se esquecermos rendimentos de aplicação financeira, se esquecermos o que já pagamos aqui, por exemplo, de dívida fundada, isso, qual é a nossa saúde financeira do município, mesmo com queda de receita? Hoje o município tem um equilíbrio financeiro. Existem liquidações que são de competência de agosto, que somente foram feitas em setembro, pelo fato de as empresas, por exemplo, faturarem as suas notas em setembro da competência do mês passado? Existem, mas ainda assim o município tem um resultado primário favorável para suprir tudo isso. Prova disso é o reflexo hoje na sociedade, enquanto ao município bom pagador e ao município mal pagador. Eu acho que a gente não escuta muito Ipirá nessa relação de mal pagador. A gente acaba escutando que as contas de Ipirá elas permanecem sendo honradas com os contratos que foram fechados, bem como com os seus servidores municipais. Vamos para o próximo slide. Vamos tratar agora do resultado nominal. Dívida consolidada e resultado nominal em seguida. Considera-se dívida consolidada o montante total apurado, inclusive o total das dívidas mobiliárias, contratual e dos precatórios, não pagos até maio de 2000. Você passa mais um, por favor? Trazemos aqui a dívida consolidada, que em 2022 era R$ 52.672.000. Deduzimos tudo que podemos deduzir de ativo dessa dívida, com uma liquidez, caso o município fechasse, que isso não vai acontecer, o que é que ele teria em ativo para poder honrar com esses valores em aberto. E subtraímos de restos a pagar processado de todos os anos de quando Ipirá é Ipirá até 2022, R$ 9.483.000 ficou esse valor, transformando nossa dívida consolidada líquida em R$ 21.970.000. Fazemos o comparativo do final do ano passado e a cada quadrimestre como se encontra. A dívida consolidada ela saiu de R$ 52.672.000 para R$ 50.959.000. Por quê, Arthur? Porque existiu o pagamento de parcelamentos. E esses 50 milhões, do que se trata? Aproximadamente 49 milhões de reais a INSS. Mais um milhãozinho ali de precatório. Morreu nossa dívida. Eu tenho dívida também para a Coembasa? Tem. Uma quantia insignificante para o valor do montante total. Então, nossa dívida hoje é o quê? INSS. É o INSS de diversas gestões, de diversos períodos não pagos. Isso foi consolidado de todos os anos, de quando Ipirá é Ipirá, até a base 31/12/2022. Da gestão do atual, de 2021, primeiro ano de gestão para cá, o INSS ele vem sendo pago. Então, não foi feito parcelamento de competência de 2021 para cá. Existem valores em abertos ainda, não parcelados? Tem. Tem. Que quando consolidar, o valor aumenta. Também, inclusive, de dívidas, porque os parcelamentos que saíram não foi de agora, e existiram vários débitos no FPM. Vocês podem consultar em janeiro, em fevereiro, no consulta pública lá no Google, consultar FPM, o link BB42. Coloca lá FPM, Ipirá e a data, a competência que quer, né? O primeiro dia e o último dia do mês. Lá vocês vão observar que vai ter RFB Cor, RFB Dev. O DEV é o juros originário pelo atraso de pagamento do INSS e o COR é a despesa corrente de períodos anteriores debitados em conta, porque a Receita ela tem essa autonomia. Se o município declarar R$ 2 milhões de INSS, ele só pagar dessa declaração 500 mil, a Receita, após esse vencimento dessa declaração, dessa guia a ser paga, desse DARF a ser pago, ela desconta no FPM do dia 10. Se o FPM não for suficiente, ela vai para o dia 20. Se não for suficiente, ela vai para o dia 30. E ela zera as cotas. Então, aconteceu também esse tipo de débito lá em 2021. Eu não me recordo agora a quantia, mas ele teve. Então, nossa dívida consolidada líquida teve uma redução de 21.970.000 para 9.946.000, mas de pagamento em si, em torno de 1.700.000 de pagamento de dívidas fundadas de janeiro até agosto. No próximo slide, resultado nominal agora, que é basicamente o que a gente tratou aqui agora, só que em valores. Qual é a diferença do que era em 2022 e o que é que a gente se encontra agora em 31 de agosto de 2023. Pode passar mais um slide? Obrigado. A dívida líquida de 21.970.000 foi para 9.946.000. Percentual sobre a receita corrente líquida, 12,66%.
em 2022, 5,49 em 2023. Observem que nossa receita corrente líquida ela aumentou. Então, por isso, o Senado Federal, que limita até 120% da receita corrente líquida, o que poderíamos nos endividar em 208 milhões de reais, com a alavancada da receita corrente líquida, podemos nos endividar em até 217 milhões de reais, com dívida consolidada líquida. Se hoje o município não tivesse ativo de nada, só tivesse débitos, tivesse nada, que isso não acontece, só uma hipótese. Nossa dívida ali seria 50 milhões. 50 milhões ainda estaria dentro? Estaria dentro. Então, o endividamento de Ipirá, por mais que seja um valor bastante alto, que pode aumentar com outros parcelamentos que estão por consolidar, ele ainda se enquadra no limite máximo definido pelo Senado. Então, existe normalidade no endividamento? Existe. Existe uma preocupação em não aumentá-lo tanto? Sim. Por quê? Porque toda dívida fundada é paga com recurso próprio. Então, a cada mais dívida fundada que apareça, inviabiliza o município em infraestrutura e melhorias para a população do seu recurso próprio. Aonde imagine que do recurso próprio, 15% no mínimo vai para a saúde, 25% no mínimo vai para a educação, 1% no mínimo vai para o PASEP. Só aqui eu estou falando em 41%. O duodécimo repassado para o legislativo tem que vir do recurso livre. As dívidas fundadas são debitadas no recurso livre. Então, o nosso recurso livre ele não está livre. A gente vai ter em torno aí já de metade dele praticamente comprometido. E a outra metade, se a gente continuar endividando o município, vira uma bola de neve e a gente vai ficar adentrando nisso até ter um ponto de a gente não ter mais um município que consiga fazer investimentos. Vai vir um município de pagamento de folha e ainda com atraso. Então, nossa realidade ainda é tranquila. Nosso resultado nominal, que é essa diferença de líquida para líquida, 12 milhões. E que continuemos assim, a tentar diminuir ou pelo menos segurar onde está, para a gente, com anistias de algumas coisas de reparcelamento de juros, a gente reparcelar para reduzir mais o montante de juros a ser pago dessas dívidas. Você pode passar mais um, por favor? Pronto. Todos esses dados aqui apresentados, eles se encontram disponíveis no site da Prefeitura, através do Diário Oficial, no site do TCM, na plataforma ETCM Consulta Pública, onde vocês podem visualizar todos os processos de pagamento, os demonstrativos de despesa, receita. Não vai estar nesse layout, eu tento extrair, sintetizar e trazer as informações para vocês. E na própria Prefeitura de Ipirá, tanto esse material quanto a publicação dos relatórios. Então eu vou pegar a publicação dos relatórios. Os relatórios, eles são relatório resumido de execução orçamentária do 4º bimestre e relatórios de gestão fiscal do 2º quadrimestre, fechando todos os dois até agosto. Nesse caso, os relatórios eles têm diversas linhas que trazem diversas informações, a gente sintetiza e traz as informações cruciais para a análise das metas. Você passa mais um? Pronto. Meu nome é Arthur Moura, sou assessor contábil da Prefeitura, faço parte do quadro da E-Contábil, como falei anteriormente, consultoria contábil do município. Meu telefone eu deixo para contato, meu e-mail também, para qualquer eventual dúvida. Eu vou abrir a audiência para dúvidas agora para poderem ser esclarecidas, caso tenha, e vou deixar também a questão do contato pessoal, bem como também pode ser solicitado diretamente ao município qualquer informação pautada a essa audiência pública. Ô Arthur, eu estou com fome, eu tenho que ir agora. Posso lhe ligar mais tarde para poder tentar tirar uma dúvida? Posso te mandar uma mensagem para tirar uma dúvida? Sem problema algum. Isso é feito a todo momento aqui em todas as audiências, desde quando a gente apresenta a audiência aqui em Ipirá. Quando teve os momentos das audiências virtuais, por conta da situação da pandemia, a gente ainda assim deixava, até hoje essas audiências estão gravadas, e elas sempre têm o contato e sempre tem esse direcionamento para que a gente tente trazer para vocês essa questão de transparência enquanto análise da audiência pública dos quadrimestres. Então, fica aberto para vocês em relação a eventuais dúvidas e ou esclarecimentos. Se não houver, a gente encerra a audiência. Pronto. Você consegue um microfone aí, por favor? Tenha calma, por favor.
Vereadora Luma. Eu tinha entendido o que seria, então, desculpa. O seguinte, então, fica encerrada a audiência pública do segundo quadrimestre de 2023 da Prefeitura Municipal de Ipirá, mas volto a falar que a gente está disponível a qualquer tempo. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima.